Olá pessoal, neste vídeo eu vou criar com vocês uma primeira montagem, tá? Usando aqui o recurso de camadas, tá? Então, nós vamos fazer uma primeira montagem aí, com imagens, tá? Usando esse recurso de camadas aqui do GIMP. Para isso, pessoal, primeiramente eu vou abrir aqui, ó, através do menu Arquivo, eu vou aqui na opção Abrir e vou abrir aqui a primeira imagem que a gente vai usar, que vai ser a nossa imagem de fundo para a nossa montagem, tá? Para isso eu vou clicar aqui em Desktop, né, que é a minha área de trabalho. Vou selecionar aqui a pasta Image01, né, que é a pastinha que contém o nosso primeiro conjunto de imagens, né? E vou selecionar aqui, ó, a imagem paisagem.jpg, tá? Vou clicar em abrir. Então, ele carregou aqui para mim a imagem paisagem.jpg e aqui nesse diálogo de camadas ele também já mostrou para mim a camada aqui dessa imagem, tá? Bom, eu vou abrir agora uma segunda imagem que vai ser o primeiro objeto que eu vou fazer uma sobreposição aqui sobre esse meu fundo, né? Então, para isso eu vou aqui no menu Arquivo, novamente. Só que agora um detalhe importante, ó. Eu vou aqui na opção Abrir como Camadas, tá? Se eu fosse na opção Abrir, ele ia abrir aqui numa nova aba, né? Mas eu quero que ele abra como se fizesse parte já dessa montagem. Então, eu vou abrir aqui como Camadas e vou selecionar agora a imagem carro.png, tá? É uma imagem que está no mesmo conjunto de imagens. É importante que seja PNG, né? Que tenha transparência, né? Para eu ter a imagem apenas do objeto mesmo, na hora de fazer a sobreposição aqui ao meu fundo, tá? Então, selecionei aqui a imagem carro.png, vou clicar em abrir, né? Lembrando que eu selecionei a opção abrir como camadas, né? Então, a gente pode ver que o carro já abriu aqui sobre a minha primeira camada, né? Primeira imagem. E aqui no diálogo de camadas, né, nós podemos observar que nós temos aqui a camada da paisagem, né, e numa camada acima, numa camada superior, posterior, nós temos a camada do carro, né. E o carro, nós podemos ver aqui que é um Fusca, né, ele tem transparência. Então, com isso, ó, eu estou aqui com a ferramenta de movimentar selecionada, com isso, ele é um objeto que a gente pode posicionar em qualquer parte aqui acima da minha primeira imagem, né. E o legal aqui desse objeto, né, ele tem transparência, mas é uma imagem bem interessante. Reparem que esse Fusca ele tem transparência até nos vidros, né? Ele tem os vidros aqui são semi-transparentes. Então, uma imagem bem interessante para a gente trabalhar, tá? Então, aqui o Fusca, o carro, né, ficou numa imagem superior, né, acima da imagem da paisagem, né? E aí aqui, ó, nessas camadas, ó, eu posso visualizar a camada, esconder, né, qualquer uma das camadas, né? Se o carro tivesse ficado na camada de baixo, eu vou arrastar aqui a camada para o carro ficar na camada inferior. Olha o que acontece. A paisagem ela tampa o carro, né? Então é importante que os objetos que vão fazer sobreposição eles fiquem realmente aqui nas camadas de cima, certo, pessoal? Bom, eu quero agora fazer umas operações aqui, né? Vou começar. A primeira operação que eu vou fazer vai ser redimensionar o meu Fusca, né? Para isso, eu preciso estar com a camada do Fusca selecionada aqui, tá? Então, seleciona aqui a camada do Fusca, né? E eu vou aqui, ó, no meu sexto grupo de operações, sexto grupo de ferramentas, tá? Vou dar um clique direito e vou selecionar aqui a terceira ferramenta, que é a ferramenta redimensionar, tá? Então, fui aqui, ó, no sexto grupo de ferramentas e selecionei a ferramenta redimensionar. O atalho para ela é Shift S, tá, pessoal? Vou clicar aqui nessa ferramenta e vou clicar em cima do Fusca. Ele então vai abrir para mim essa caixinha de redimensionar. Bom, para eu redimensionar, eu posso tanto usar essa caixinha de diálogo, como eu posso usar esses limites que abriram aqui na própria figura, tá? Posso clicar aqui nos limites aqui da minha imagem e fazer o redimensionamento. Uma coisa importante que eu já comentei em vídeos anteriores é que quando a gente faz o redimensionamento de imagens, é importante que essa correntinha que tem aqui, ó, que ela esteja ativada, tá? Por quê? Se ela não estiver ativada, a minha imagem pode ficar um pouco distorcida. Ao ativar essa correntinha, qualquer redimensionamento que eu faça, ele vai manter a proporção da imagem, né? Vai manter a razão entre largura e altura. Então é importante que essa correntinha esteja ativada. Aí eu posso redimensionar tanto por aqui como pelos cantinhos aqui da imagem. Vou redimensionar aqui um pouquinho, tá? Terminei de redimensionar, clico no botão aqui, ó, redimensionar. Aí ele finaliza para mim, tá? Bom, terminei de redimensionar, eu quero movimentar esse objeto agora para o lado, certo? Bom,
para isso, eu preciso mudar aqui a minha ferramenta. Eu preciso selecionar a ferramenta de mover. Eu não consigo movimentar esse objeto se eu não tiver com a ferramenta de mover selecionada, tá? Então, eu vou clicar aqui na minha primeira ferramenta de mover, tá? E vou clicar em cima do objeto. Agora, eu consigo mover ele. Bom, pessoal, essa é uma primeira operação que eu queria demonstrar. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero essa camada do carro, né? Como vocês viram, tá aqui a paisagem, tá o carro. Eu quero agora gerar um segundo Fusca aqui. Eu quero aproveitar, eu quero duplicar essa mesma camada. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, no meu diálogo de camadas, né? Eu dou um clique direito em cima da camada do carro e aqui embaixo, ó, nós temos a opção duplicar camada, né? Então, clique direito em cima da camada que eu quero duplicar, que no caso é a do carro, e aí eu clico na opção duplicar camada, né? Com isso, ele gerou para mim aqui uma segunda camada, né? Aí com a ferramenta de mover, ó, selecionada, eu posso agora movimentar essa camada, essa segunda camada que foi gerada. Dessa forma, eu tenho dois objetos do Fusca, certo? Bom, agora o que eu vou fazer, né? Eu tenho então agora dois objetos do Fusca, eu vou redimensionar um, deixar ele com o tamanho menor ainda, para dar a impressão que ele está um pouco mais distante desse primeiro objeto, tá? Então, eu vou aqui na opção redimensionar de novo, né? Então, eu vou aqui no sexto grupo de ferramentas, clique direito, selecionar aqui a ferramenta redimensionar novamente, vou clicar aqui nesse segundo objeto, tá? Do Fusca, e vou deixar ele menorzinho aqui para mim, ó, né? E agora, eu vou clicar aqui na ferramenta de mover e vou posicionar ele um pouco mais acima aqui na minha montagem, né? Então, agora ficou dois objetos aqui do Fusca, certo? E a partir do recurso de duplicar, então a gente pode gerar mais de uma instância aí do mesmo objeto, tá? Bom, pessoal, esses são os recursos que eu queria demonstrar aí no primeiro vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai dar sequência aí nessa montagem, tá ok? Aguardo vocês, até mais!